Então vamos lá, o que a gente fez aqui, afinal? Nós partimos de uma solução que resolvia o problema, era uma solução recursiva, e essa solução recursiva, ela resolvia totalmente o problema, me dava a resposta correta. Você pode tentar de novo? Esse Google que fica achando que eu estou falando com ele. Ele dava a resposta correta. O único problema é que ele demorava demais porque ele ficava fazendo muitas chamadas, certo? O que a gente fez? Na verdade, a gente fez uma troca. Nós fizemos uma troca. Nós trocamos uma coisa que ele tinha um número exponencial de chamadas. A quantidade de chamadas era 2 elevado a n chamadas. Alguma coisa assim. O de 2 a n chamadas. Certo? A gente trocou isso por O de n chamadas. Só que qual é o preço que a gente pagou? O preço que a gente pagou, vocês podem me dizer? Quem quer me dizer o preço que a gente pagou para conseguir essa troca? O que nós tivemos que fazer? Memória. Qual é a complexidade de memória que a gente teve aqui, de acréscimo? Oi? Em termos de complexidade, de Big O. Linear. Tivemos linear, O de n. Então, na verdade, o que nós fizemos? Nós trocamos. Nós tínhamos um negócio, só que antes ele era log, não era constante, tá? Ele era... Bem, se bem que se você for fazer as chamadas todas, as chamadas já dava n, de qualquer forma. Já era n. Na verdade, não, porque as chamadas não ficavam todas ao mesmo tempo ativas, né? Mas eu já tinha n chamadas, eu fazia o negócio em profundidade n, então nem fez grande coisa. Eu usei mais memória, isso é fato, mas eu não cheguei a aumentar a complexidade da memória, porque ela já era n, tá bom? Na programação dinâmica, você em geral faz isso. Você troca tempo por memória. Às vezes compensa, às vezes não compensa. Qual é a principal característica que a gente tem que ver na hora que você está fazendo isso? Que a quantidade de parâmetros diferentes que eu posso chamar o meu problema, ela é limitada e ela tem uma complexidade mais fechada. Nesse caso aqui era simples. Se você olhar todas as possíveis fib que eu fiz, eu vai ter um fib 0, fib 1, fib 2, tal, até fib n. É o máximo que vai acontecer. Se fosse um problema onde eu tivesse fib n, depois fib n ao quadrado, fib de n ao cubo e tal, quer dizer que é esse n ao quadrado, esse n ao cubo que determinaria o tamanho da memória que eu tenho que usar, tá? Ok, vamos resolver um outro problema. Nós vamos fazer de novo os passos, só que esse daí vai ter uma coisa interessante. Nesse outro problema, a gente vai resolver ele guloso também, usando o algoritmo guloso, tá? É um problema clássico, que é o problema do troco também. Então, nós vamos... Diga, pode falar. Uhum. Sim. Mas não chega a ser. Se você for pensar bem... ele faz isso mesmo, o n, o n-1, mas quando ele vai para o n-2, ele já calculou o n-1 e ele não precisa mais guardar, ele só guarda o resultado final. Então não fica ao mesmo tempo as duas coisas, entendeu? Elas não ficam ao mesmo tempo lá. Ok. Qual é o problema que a gente vai resolver aqui? Nós vamos resolver o problema das moedas, certo? O problema das moedas. Como é que é o problema das moedas? Imagine, eu vou fazer... Bem... Eu vou fazer assim, eu vou deixar as moedas fixas e a gente coloca o valor que é para dar de troco como sendo a variável. Então eu vou colocar aqui, imagina que você tem moedas e os valores das moedas que você tem são de 100, Quais são os valores das moedas que existem mesmo? Existe moeda? Bem, faz de conta, quer dizer, vai ser 25, 10, 5, oi? Sim, tá. Bem, faz de conta que tem só essas daqui, vai. Certo? Porque, na verdade, esse problema é interessante na hora que você inventa umas moedas que não existem. Quando você está trabalhando com essas moedas aqui, normalmente a resposta é bem trivial. Mas quando você inventa moedas que não existem, você acaba tendo uma situação interessante. Aí vamos pegar aqui o valor. O valor vai ser um
do argv1, quer dizer, é o valor que eu quero dar troco. E aí, qual que é a resposta que eu quero aqui? Eu quero que você calcule para mim qual que é o número mínimo de moedas que eu preciso para dar o troco o troco que tem que fazer ali. Então, vamos supor, eu quero que dá um troco de 51. Qual que é o número mínimo de moedas, com essas moedas que eu coloquei ali, que eu preciso para dar esse troco de 51? 3 moedas. 25, 25 e 1, certo? Vamos lá. Troco para valor com moedas. Aqui eu poderia mudar o problema para tentar dizer quais são essas moedas também, certo? Mas nesse caso aqui a gente só está interessado em saber qual que é a quantidade de moedas mínima que eu preciso, tá bom? E aqui a gente vai fazer agora eu vou passar o troco e aqui a gente vai resolver esse cara de forma gulosa, certo? É uma coisa interessante, na verdade, para ficar registrado. Guloso é a tradução para greedy. E greedy você poderia traduzir como ganancioso. Então é um algoritmo ganancioso, na verdade. Não é um algoritmo guloso. É um algoritmo ganancioso. Então, na verdade, quando a gente fala algoritmo guloso, é a tradução clássica para o português, mas ela é meio estranha. Na verdade, é um algoritmo ganancioso. Tá? O que nós vamos fazer aqui? Bem, nós temos que passar também, esqueci de passar aqui, eu tenho que passar também as moedas, certo? E eu tenho que passar também a quantidade de moedas. Para eu não usar a variável global, eu vou fazer desse jeito aqui. Poderia colocar como variável global, mas eu não vou fazer não. Quanto aos meus princípios, ok? Então, o que a gente vai fazer? Cara, é bem tranquilo. Qual que é o algoritmo guloso aqui? O que é o algoritmo guloso? O algoritmo guloso é assim, você tem um problema para resolver. Esse problema ele tem várias opções, você quer de alguma forma maximizar, minimizar alguma coisa, sabe, mudar, você tem um valor que você está querendo de alguma forma ter o ótimo desse valor, tá? E aí você pensa, cara, tá bom, eu tenho um monte de moedas, eu tenho um valor, eu tenho um monte de moedas aqui, de valores de moedas que eu quero usar, certo? Eu quero fazer o troco com o mínimo de moedas possível. Então, qual que é uma estratégia que a gente pode imaginar? Que seria o mínimo possível de moedas que eu vou usar? Cara, eu começo usando as moedas de valor mais alto. Eu pego as moedas de valor mais alto, certo? E vou usando. Tá, então eu tenho que colocar um determinado valor lá, sei lá, 65. Então a primeira coisa que eu faço, eu coloco a maior moeda que eu tenho, 25. Precisa de mais? Dá pra colocar mais uma moeda de 25 sem estourar? Sem passar do valor que eu quero? Sim, mais uma moeda de 25 vai. Não dá mais. Então vai para a próxima moeda. E aí eu vou usando a próxima moeda. Não dá mais. Agora vai para a próxima moeda. Não dá mais. Agora vai para a próxima moeda. Por que isso aqui é uma estratégia por que a gente chama isso de algoritmo ganancioso ou guloso? Porque nesse momento você parece óbvio, mas não vai ficar tão óbvio assim, que isso daí dá sempre a solução ótima, mas ela não dá a solução ótima. Ela dá a solução que nesse momento eu tenho lá 65 e essas moedas. Cara, eu não sei qual é a solução ótima, mas provavelmente não vai ser começando pelo 1 que eu vou ter essa solução ótima. Certo? Não é usando o 1 que vai me dar essa solução. Isso aí eu posso imaginar que é um bom argumento. Imagina o seguinte, imagina que você tem que achar o caminho, você está em São Paulo e você tem que achar o caminho para São Carlos. Cara, tudo bem, você pode achar um caminho mais curto, saindo lá pela Fernão Dias, lá em cima, tá, beleza. Mas provavelmente se você pegar a Bandeirantes, a Bandeirantes está apontando para São Carlos, cara. Se você pegar a Bandeirantes ali, provavelmente você vai pegar o caminho mais curto. Só qual é o problema do guloso? Às vezes não, às vezes a Bandeirantes está interditada, ou ela está com congestionamento, e é melhor você ir para Fernão Dias. O guloso não vai te garantir que você vai ter a melhor solução sempre. O que ele vai te dar é uma solução razoável, se você fizer a escolha boa, tá? Outra coisa também do guloso. O guloso não se arrepende. O ganancioso não se arrepende. Depois que ele pegou uma moeda de 25, ele fala, não, beleza, a moeda de 25 já está aqui no saco, eu não vou mais voltar atrás e verificar se seria melhor eu trocar de 25 por outra moeda, certo? Ele não vai mais fazer isso, certo? Então,
o algoritmo guloso ele também tem essa característica. Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui a solução. Vamos implementar um algoritmo guloso aqui. Eu começo, bem, eu vou ter zero moedas, e aí eu vou começar a fazer. Repara que eu coloquei as moedas já propositalmente da maior até a menor, só para ficar mais fácil para a gente fazer aqui em cima, tá? Mas se não, você usa um algoritmo de ordenação. Não sei se eu já falei para vocês sobre algoritmos de ordenação. Não sei se nós já cobrimos esse tópico na disciplina. Não? Tem uns bons, cara, tem uns bons. Eu vou falar que tem um tal de Bubble aí que é bom pra caramba. Mas vamos lá. E o Quickzinho é bom. O que nós vamos fazer, ó? Esse cara aqui, ele vai varrer todas as moedas da maior até a menor, certo? Porque como a gente está fazendo pelo guloso, a nossa estratégia é começar pelas maiores moedas. Então o que a gente vai fazer? Enquanto o valor for maior ou igual à moeda da posição I, quer dizer, aquela moeda que eu estou trabalhando ali, moedas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais uma moeda e vou descontar esse valor dessa moeda. Quando esse valor ficar menor do que a moeda, ele sai desse laço, vem aqui e vai para a próxima moeda. Então ele vai fazer 25, vai tirar 25, 25, beleza. Sobrou 15. Aí ele vai para cá, pega a próxima moeda é 10. Então ele tem, beleza, desconta 10, beleza, ficou 5. Sai do laço, volta para cá, 5. Sai do laço, e aí beleza, ele vai, já até terminou o que ele tinha que fazer, mas é tranquilo ele passar pelas outras moedas só para ver se tem mais alguma coisa, e no final ele termina e ele me retorna a resposta, que vai ser o meu res ali, tá bom? Vamos ver se esse negócio compila. Tudo bem? Tranquilo, João? Vamos chamar isso aqui de troco. E ele não gostou de mim. Porque é T aqui. A resposta é T. Beleza. Então agora vamos ver. Vamos pedir para ele calcular o troco de 55. Qual que é a quantidade para 55? Quantas moedas a gente vai precisar? 4. Certo? 2 de 25, uma de 10 e uma de 5. Então lá, 4 moedas. Tranquilo. Vamos tentar fazer um número maior, vamos tentar 250. Bem, quantos que vai dar 250? Vai ser 10 moedas, né? 10 moedas. Então está funcionando. Isso aqui é a estratégia gulosa e ela funciona bem. E existem algumas situações que a estratégia gulosa te dá a melhor solução, sempre. Eu acho que nesses casos que a gente viu aqui, ela dá a melhor solução, tá? Vamos tentar 63. Qual que é a resposta para 63? 63 vai quantas moedas? 6 moedas. Beleza, 6 moedas. Mas tá bom. Agora, olha a sacanagem que a gente vai fazer. A gente vai inventar uma moeda. Imagina que a gente está na Zaquistânia do Sul e lá eles têm uma moeda de 21, porque eles têm, sei lá, uma coisa meio mística da tradição, da religião deles lá, que você paga uma oferenda com uma moeda de 21, então eles têm cunhado uma moeda de 21 com o líder supremo deles lá, certo? Então nós temos aqui, agora nós temos 4 moedas. E aí, vamos compilar, porque nós mudamos as moedas, e aí eu vou perguntar, qual que é o melhor troco para 63? Continua sendo 6, mas deveria ser 3, né? Deveria ser 3. A resposta correta seria 3. O melhor troco é pegar 3 moedas sagradas de 21, certo? E estaria resolvido. Então, o guloso não dá a resposta ótima sempre. Não deu a resposta ótima nesse caso. Por quê? Porque ele é muito guloso. Ele já foi tentando, vai tirando 25, tirando 25, tirando 25. Aí apareceu uma moeda de 21. Quando apareceu a moeda de 21, já não dava mais para usar a moeda de 21. Porque já estava com 15 já, mas não tem problema. Repara que o guloso nunca olha para trás, ele nunca se arrepende, certo? E aí ele continuou. E aí ele vai fazer a próxima com as de 10, depois as de 1, até terminar 6 moedas. Ele poderia ter feito com 3.
Então, o algoritmo guloso, ele não vai te dar a resposta ótima nesse caso, certo? E tem vários casos, eu poderia montar um monte de situação. É óbvio que a gente está fazendo o caso das moedas, mas você pode imaginar vários outros problemas que poderia ser assim. Você tem um orçamento e aí você tem que calcular quantas tarefas você consegue comprar com aquele orçamento. Você tem trabalhadores que têm uma quantidade de horas, entendeu? E como é que você vai fazer? Então, você tem vários problemas que você poderia fazer e aí lá, realmente, você não teria 25, 10, 5 e 1. Você teria 17, 23, 11, coisas assim, tá bom? Então, repara, o algoritmo guloso, mas só que o algoritmo guloso resolve o problema e ele deu o resultado ótimo na maior parte das vezes. Eu acho que se eu colocar aqui 65, a resposta agora seria 5. Não, seria 5? Qual que é? É 4, né? É 4. O guloso deu a resposta 4, mesmo porque eu tentando achar, eu teria usado as moedas sagradas e depois o 1 e o 1, mas isso aí daria 5, mas ele fazendo o guloso, que foi 25, 25 e 10, 25, 25, 10 e 5, ele achou a solução também, tá bom? Então o guloso não é tão ruim assim, tá bom? O que a gente vai fazer? Nós vamos transformar isso, nós vamos resolver isso por programação dinâmica, e a programação dinâmica vai dar a resposta exata para o problema, ok? Vai dar a resposta exata para o problema. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai transformar isso numa solução recursiva. Primeira coisa vai virar uma solução recursiva. Depois que virar a solução recursiva, a gente vai transformar ela numa programação dinâmica. Tá bom? Eu acho que o vídeo já... Bem, vamos parar, vamos começar de novo.